meu coração que nesta noite tem uma porta aberta para cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Agora vai de cada um querer entrar por essa Aleluia. porta ou não. Amém? E Apocalipse aqui, capítulo 3, verso de número 8. Vamos ler só a parte A, que fala assim: conheço o valor das tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Glória a Deus. E aqui, irmãos, aqui ele continua, vou ler o capítulo todo, o versículo, né? Sei que são poucas as tuas forças, no entanto, tem guardados a minha palavra. Aleluia. E não negaste o meu nome. E aqui no verso de número 11, ele fala: venho repentinamente. Amém? Aleluia! Irmãos, nós estamos no tempo nós estamos no tempo do fim, né? Jesus está voltando, nós temos visto sinais, rumores de guerra, nós temos visto o quanto o mundo tem se corrompido, nós temos visto o quanto as pessoas têm se esfriado. No entanto, na palavra de Deus fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E nós não precisamos estar aqui para dizer isso, porque nós podemos contemplar isso diante dos irmãos, não só aqui, não só no ministério, mas em qualquer outro lugar. Qualquer um de nós, qualquer lugar que nós vamos, nós vemos que o amor de muitos se esfriou. E aqui na palavra de Deus, por que eu falo para vocês que o Espírito Santo ministrou no meu coração que ele coloca uma porta diante de nós nessa noite? Por quê? Porque esta porta, irmãos, não são para todos. Não são para todos. Aqui na palavra ele fala: eu conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta. Só que ele fala assim, ó: sei que são poucas as tuas forças, no entanto, tem guardado a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, irmãos, essa porta não é para todos. É para aquele que não negou o nome do Senhor, que mesmo diante das lutas e das dificuldades, tem guardado a palavra do Senhor, tem seguido pelos caminhos dele, tem seguido aquilo, as ordenanças dele. Olívia, tudo bem? Vem pra cá, filha. Aleluia. Então, essa porta, irmãos, é para aqueles que estão dispostos a negar a si mesmo todos os dias, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Falar que é fácil, irmãos, não é. Mas nós precisamos continuar perseverantes, porque a coroa da vida está preparada para nós no grande dia. E assim como diz na palavra do Senhor: eis que venho repentinamente. E aqui, irmãos, por que eu falo que essa porta aberta não é para todos? Porque muitas pessoas com o coração endurecido, o coração esfriou, têm buscado tantas outras coisas, ao invés de buscar o conhecimento, buscar servir, negar a si mesmo e seguir Jesus. Aqui quando nós vemos, no capítulo 3, no versículo de número 17, ele fala assim, ó: porque dizes, rico sou, já enriqueci, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, um miserável, pobre, cego e nu. Quando Deus fala aqui nessa passagem, irmãos, que ele fala assim, porque muitas pessoas têm buscado em riquezas, coisas materiais, coisas do mundo, aquilo que só Deus pode promover, só aquilo que Deus pode proporcionar e pode contemplar. E ele fala aqui, essas pessoas, ele fala aqui no capítulo anterior, no versículo de número anterior, no 16, que é aquele crente que ele está em cima do muro, que ele não sabe se ele fica dentro ou se ele fica fora. É aquele crente morno que não sabe se busca Deus ou se busca as coisas deste mundo. Não sabe se está no centro da vontade de Deus ou se está no centro da própria vontade. É aquele que busca em bens materiais, é aquele que busca riquezas, é aquele que busca o seu bem maior, a sua vontade própria, não a vontade de Deus. E aqui Deus é muito específico quando ele diz que esse é um coitado. Ele é um miserável, pobre, cego e nu. Porque se nós formos para o capítulo 18, ele dá um conselho para mim e para você. Que nós deixemos de ser coitados, pobre, nu e procurar riquezas, procurar coisas materiais. Ele fala assim, ó, mas eu te dou um conselho.
ele fala: compres, não é de graça, irmãos, compres o ouro refinado no fogo. Porque quando nós compramos o ouro refinado no fogo, esse ouro refinado é aquele que faz com que a gente se mantenha de pé, é aquele que faz com que a gente busque a palavra, é aquele que faz que a gente não negue o nome do Senhor, e que a gente, quando é forjado no fogo, nós recebemos do Senhor, nós recebemos dele vestes brancas, que não tira, que nos cobre, vestes brancas para que a gente não se cubra com a nossa vergonha nem com a nossa nudez. Mas essas vestes brancas, ela unge os nossos olhos. Quando nós somos forjados no fogo, os nossos olhos são ungidos e a gente pode ver. Nós podemos contemplar a beleza do Senhor. Nós podemos contemplar a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Nós podemos contemplar como que é servir a Ele, deixando-nos de ser pobres e miseráveis. E Ele fala assim para mim e para você, porque Deus, Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça também. Porque Ele permite que nós filhos, ainda que nós sejamos filhos, que nós tenhamos uma identidade, Ele permite que nós sejamos repreendidos por Ele, castigado, porque Ele castiga quem Ele ama. Ele é zeloso, e Ele fala para mim e para você: arrepende-te. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar o Senhor enquanto você pode achar. É tempo de olhar para a cruz, olhar para Jesus e ver o que você tem feito diante dele. Aleluia. Nas coisas dele, irmãos. Nós não podemos mais ser mornos nem frios, nós temos que ser aquele crente cheio do poder, cheio da glória de Deus, cheio do fogo de Deus. Aonde nós entrarmos, a presença dele tem que entrar junto, aonde nós estivermos, a presença dele tem que estar junto. Nós somos guerreiros e nós estamos sendo forjados nesse fogo. E aqui ele fala de novo no 20: eis que estou de pé à porta e bato. Alguém que ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Aleluia! Deus está esperando nós abrirmos realmente a porta dos nossos corações para que ele venha fazer morada. O Espírito Santo, ele está querendo de mim, de você, um comprometimento. Porque muitas das vezes, no momento da emoção, no momento de que nós estamos aqui louvando o Senhor, glorificando o nome dele, nós fazemos tantas promessas e no dia a dia nós não cumprimos. Nós não cumprimos aquilo que nós prometemos ao Senhor. Nós perdemos a nossa identidade todos os dias. Todos os dias. E aqui ele fala: eu repreendo e castigo porque eu os amo. Glória a Deus. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não passou despercebido quando Deus foi colocar a mão e repreender ele. Quando Davi pede para Joabe colocar Urias na frente do campo de batalha para que ele morresse, para que ele ficasse por Batseba, porque ele já tinha pecado e ela tinha engravidado. Quando ele praticou, quando ele organizou, quando ele colocou a vida de Urias, a morte, colocou ali na frente para morrer pela espada, Deus não teve misericórdia de Davi, ainda que ele fosse o homem segundo o coração de Deus. Porque Deus, ele olha para nós, irmãos, e nós arcamos com todas as consequências das nossas escolhas. Nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, mas nós também temos o nosso próprio eu, que muitas das vezes quer conduzir a nós mesmos. Nós falamos que Deus é o nosso condutor, nós falamos que Deus, ele é aquele quem dirige os nossos passos, mas muitas das vezes nós mesmos queremos nos conduzir. E aí quando as coisas não dão certo, quando as coisas não saem da maneira que nós queremos, e aí a luta vem, a dificuldade vem, aí a gente pega e começa a perecer, mas são ações das nossas próprias escolhas. E se você for parar para ver, irmãos, as escolhas, elas não só recaem sobre nós, as escolhas recaem sobre a nossa descendência. Porque Davi, ele pecou, mas caiu não só sobre ele, mas caiu sobre a descendência dele. Porque Deus falou para ele assim: a partir de hoje, a espada não sairá de dentro da tua casa. E quais são as escolhas que nós temos feito diante dos nossos filhos, dos nossos entes queridos?
Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Irmãos, nós temos gerações, nós viemos de gerações onde que nós carregamos tantas raízes de iniquidades. Raízes de rejeição, raízes de abandono, raízes de imoralidade, muitas das vezes raízes de bebedeira. Quantas pessoas estão vivendo hoje aquilo que foi gerado, foi enraizado lá atrás por alguém dos nossos familiares, descendentes, antecedentes, muitas pessoas, e aí nós estamos vivendo hoje. Então que nós possamos olhar para Jesus hoje, pegar a nossa cruz e permitir repreender todas essas raízes sobre as nossas vidas e não aceitar mais. Nós sermos instrumentos para que essas raízes venham penetrar nos nossos corações e venham passar de geração em geração. Nós temos autoridade de repreender todas essas raízes sobre as nossas vidas, não aceitar para a nossa descendência aquilo que nós vivemos. Não aceitar para a nossa descendência nossas próprias escolhas. Nós não podemos aceitar mais. Não é só não aceitar para a nossa descendência, mas não aceitar para nós mesmos sermos escravizados. Porque nós continuamos sendo escravizados por Satanás. Nós somos um povo livre, um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Assim como foi ministrado domingo passado, cada um tem a sua pedra. Qual que é a sua pedra que você tem colocado como holocausto diante do Senhor? Será que essa semana você parou, orou para Deus que é a pedra que você realmente escolheu, é a pedra que você precisa de mudança, que você precisa de transformação? Ou será que a semana foi tão corrida que você nem se lembrou? Você nem se lembrou de colocar diante do altar do Senhor o seu verdadeiro holocausto, a sua verdadeira renúncia? Porque muitas das vezes nós fazemos sacrifícios de tolo. Sacrifícios esse que Deus não tem recebido. Aonde nós temos nos corrompido. Aqui ele fala, eu vou ler o Apocalipse capítulo 22, verso de número 7, não precisa abrir. E ele fala aqui de novo, eis que eu venho repentinamente. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra do profeta deste livro. Aleluia. Quem guarda esta palavra, irmãos, é aquele que vai reinar com Cristo. É aquele que vai receber a coroa da vida. Não é em vão as suas lutas, não é em vão a tua dificuldade. Não é em vão aquilo que você tem colocado diante do altar de Deus. Não é em vão a sua renúncia. Não é em vão a sua santificação, não é em vão a sua adoração, não é em vão aquilo que você tem colocado diante do altar do Senhor. Nada nessa vida é em vão. A tua busca não é em vão. Será que quando Deus voltar você vai estar preparado? Hoje, que nem eu falei, de madrugada eu estava orando, o Espírito Santo colocou no meu coração que Deus estaria sentada na primeira fileira. Será que se Jesus estivesse aqui, olhasse para você nesta noite, aleluia, o que ele estaria vendo? O que ele estaria vendo em você nesta noite? Qual seria o teu coração rendido a Ele? Que nem eu falei, se você abrir o seu coração nessa noite, você vai receber algo da parte de Deus. Você vai adentrar por essa porta, porque essa porta, irmão, ela é acessível para mim e para todos os que estão aqui. Ele é acessível para qualquer pessoa, mas não é todos que vão entrar por essa porta. Você está disposto a fazer o seu holocausto, pagar o preço que for necessário para que você adentre por essa porta de uma vez por todas? Para que você saia dessa prisão que você se encontra, para que você saia desse jugo desigual que Satanás tem colocado sobre a tua vida. Assim como as pessoas que estão ouvindo esse vídeo. Será que você não está olhando para você mesmo? Será que você não está vivendo por você mesmo, não olhando para Jesus? Quando Ele está te chamando muitas das vezes, quando Ele está falando para você, olha para mim que eu olharei para você. Abre a porta do teu coração para que eu entre e eu sei com você. Será que nós estamos permitindo que o Espírito Santo entre? Ou se quando chega no momento da dificuldade, essa porta fecha? Porque nós não cremos que Ele é o Deus que pode mover e que pode fazer. Nós não cremos mais quem Ele é. Nós não sabemos nem quem nós somos mais. Nós não sabemos mais quem somos diante de Deus. Porque se nós acreditássemos em quem somos,
Nós não permitiríamos que Satanás lançasse palavras sobre as nossas cabeças. Nós não aceitaríamos mais ser prisioneiros diante do Senhor. Porque Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela tua. Ele pagou um alto preço para que nós fôssemos livres hoje. Irmãos, se Deus está trazendo essa palavra, que nós possamos, em nome de Jesus, firmar os nossos pés na palavra do Senhor, enraizar de uma vez por todas. Que nós possamos enraizar ela nos nossos corações, que não venha ser um momento de emoção, que não seja um momento de emoção, mas que seja um momento da verdadeira palavra a ser firmada nos nossos corações. Em Ezequiel 3:27 ele fala assim, mas quando eu te falar, eu abrirei a tua boca e lhe direi, assim diz Adonai o Senhor, aquele que ouvir ouça, o que quer deixar de ouvir não ouça, porque são casa rebelde. Quando Deus olha para nós e fala que nós somos casa rebelde, porque nós não temos ouvido a palavra do Senhor, irmãos. É com pesar que eu falo essa palavra, é de exortação, mas é de uma vez por todas que nós precisamos fazer aquela vontade de Deus realmente, não fazer o sacrifício Aleluia. de todo, mas fazer a vontade do Senhor, que é fiel e justo. Nós precisamos decidir, porque é uma decisão. Do mesmo jeito que você escolheu servir a Deus, é uma decisão entrar por essa porta. Aleluia. Ou nós vamos continuar, você vai continuar sendo morno, deixando se corromper pelas coisas desse mundo, deixando se perder pelo seu dia a dia, deixando que as coisas tomem o tempo que é o tempo de Deus. É o tempo dele, não é meu nem seu. É o tempo do Senhor. Aqui em Daniel 12:10 fala, muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Eita. Mas o ímpio procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Você vai ser ímpio e fingir que não está entendendo o que Deus está falando com você? Ou você vai ser sábio, procurando em Deus resposta para aquilo que você tem feito e que muitas das vezes não tem agradado ao Senhor? Assim como eu li agora há pouco, quer ouça, quer deixe de ouvir aquilo que que o Espírito diz à igreja. Quer ouça, quer deixe de ouvir. Ouve a minha palavra e pratica. Não seja nécio, não seja aquele crente porno, porque eu estou prestes a te vomitar. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Daniel 12:13 fala, tu porém segue o teu caminho até o fim. Amém. Pois descansarás e no final dos dias te levantará para receber a tua herança. Aleluia. Irmãos, Glória a Deus. a herança é minha e tua. A herança é nossa. É promessa de Deus. É promessa de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E aqui em Apocalipse 22:10 ele disse, não sejas a palavra do profeta deste livro, porque o tempo eterno está próximo. O tempo está próximo. Não há tempo mais de nós pensarmos se nós somos crentes ou se nós não somos. Nós temos que nos libertar da religiosidade que tem corrompido nossos corações todos os dias. E aqui ele fala, quem é injusto, faça mais injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é justo, seja mais justo. Quem é santo, seja mais santo. Aleluia. Se você está sujo, irmãos, suje-se mais. Se você é justo, continue sendo mais justo ainda. E se você é santo, que você se santifique cada vez mais. Aleluia. Porque eu falo para você nesta noite, você não tem se santificado da maneira que Deus espera. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? A coroa que está preparada para você, você vai perder. No entanto, em Apocalipse 3 fala, guarde o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Glória a Deus. Você está preparado para perder a tua coroa? Nadar e morrer na praia? Se duvidar, não está nem nadando. Se duvidar, não está nem nadando. Está estacionado, está paralisado, está aprisionado. É hora de você tirar as ataduras dos seus olhos, tirar as correntes dos teus pés e marchar.
Porque você é um guerreiro na casa do Senhor. Aleluia. É tempo de busca, é tempo de renúncia, é tempo de entrega, Aleluia. é tempo de marchar na casa do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você tem autoridade, você é filho, você é o escolhido, você é ungido, você foi separado, você foi comprado por um alto preço. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz por mim e por você, porque se fosse eu ou você naquela cruz, nós não teríamos saído nem do lugar. A primeira chicotada que nós estivéssemos levado, nós já tínhamos caído, porque nós não aguentamos nem um sopro, nós não aguentamos nem o dia da luta. Quem dirá uma chicotada, 10, 20, quantas vezes você errou? É tempo de renúncia, irmãos. É tempo de marchar. É tempo de buscar aquilo que você tem buscado. É tempo de encontrar e abrir a porta do teu coração para que Jesus venha entrar e venha cear com você. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O que você tem feito com o teu corpo? O que você tem feito com os teus olhos que estão sendo corrompidos por coisas que você tem visto? O que você tem ouvido? Que são coisas que têm corrompido o seu ouvido e têm manchado as vestes brancas que Deus quer colocar em você. Jeová. O que você tem feito? O que você tem falado, proferido? Porque palavras ferem. Se você acha que você tem sido falado palavras bonitas, você tem falado palavras torpes, que tem entristecido o Espírito Santo. Então é hora de nós tirarmos a venda dos nossos olhos, tirarmos o tampão dos nossos ouvidos, tirar a trave dos nossos olhos para enxergar aquilo que realmente Deus tem para mim e para você. Aleluia. Muitas das vezes, irmãos, enquanto nós estamos com a trave dos nossos olhos, nós não estamos enxergando nossos próprios erros. Nós enxergamos os erros dos outros, as faltas dos outros, aquilo que o outro fala, mas nós não enxergamos aquilo que nós fazemos. É verdade. Nós fazemos. E para começar a abrir a porta do teu coração, você precisa tirar a venda dos teus olhos e enxergar quem realmente você tem sido. E enxergar quem realmente você tem sido diante das pessoas. Qual que é o testemunho que você tem dado? Com seus gestos, com as suas atitudes, com as suas palavras. É tempo de buscar o Senhor. Ele fala mais uma vez em Apocalipse 22:12. Eis que eu venho repentinamente, e o meu galardão está comigo, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Qual que é a tua obra? Qual que é a obra que você tem colocado diante do Senhor? Se ele olhar para você, ele pode olhar para você e falar assim: eis que eu conheço as tuas obras. Qual que é a obra das tuas mãos hoje? O que você tem colocado? O que você tem feito? Ou você tem olhado só para o teu próprio umbigo e não olha nem para a direita nem para a esquerda? Quando tem pessoas precisando ouvir uma palavra, pessoas precisando ouvir que Jesus vive, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, ou seus lábios estão muito mais preocupados em questionar, acusar, do que você falar que Jesus é aquele que pode curar e libertar. Porque nós somos primeiros a julgar. Só que da mesma maneira que nós julgamos, nós seremos julgados. Nós seremos os primeiros, irmãos. Porque muitos lá fora não conhecem a palavra de Deus, mas eles conhecem a mim e a você. E qual que é a conduta de cristão que nós estamos tendo? Porque na verdade, Deus ele perdoa o tempo da ignorância. Mas nós já saímos do tempo da ignorância há muito tempo. Muito tempo. E qual que é o testemunho que nós temos dado diante do Senhor? Qual que é o testemunho que nós temos colocado diante deles? Será que alguém olhando para você vai falar assim: não, eu quero ser crente igual a ela? Igual a ele? Ou será que ele está querendo, ou ele está proferindo palavras que ele não quer de jeito nenhum ser crente porque ele não quer ser igual a você? O que você tem sido? O que você tem feito? Quem tem sido você diante do altar do Senhor? É tempo de buscar sua identidade. É tempo de olhar para você e ver quem realmente você tem sido.
É tempo de não se enganar mais. Porque o homem, a gente pode enganar. Porque a gente é muito visual. Às vezes, aquele mais improvável é aquele que mais tem intimidade com Deus. Porque Deus, Ele honra os improváveis. Aquele Aleluia. que ninguém dá valor. Aquele que ninguém olha. Aquele que todos discriminam. É aquele improvável que Deus vai levantar. E às vezes, irmãos, para ministrar até para você. Então é tempo de nós olharmos para nós. É tempo de enxergarmos quem realmente nós somos. Para que o Jesus volte, olhe para você e fale: eu conheço as tuas obras. Porque você não negou o meu nome, nem a minha palavra. Aleluia. Ainda que estava fraco. Aleluia. Eu te darei a coroa da vida. Eis que veio sem demora. Aleluia. O que você tem, para que Glória. ninguém roube a sua coroa. E você terá o privilégio, assim como diz em Apocalipse 22:14, bem-aventurado aquele que guarda os meus mandamentos e lava a sua estola no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Glória a E Deus. possam entrar na cidade pelas portas. Estarão fora da cidade os que praticam a imoralidade, como os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eita. Eu, Jesus, Papai. enviei o meu anjo para dar Usa o testemunho vaso, Senhor. a respeito de coisas concernentes à igreja. Glória. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela esplendora da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba a graça e a água da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui no capítulo 22, versículo 13, ele fala: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Aleluia. Guarda o que você tem. Aleluia. Ninguém Oh, rouba glória. a sua coroa. Guarda. Não se deixa mais se perder por este mundo. Porque você vive neste mundo, mas você não é deste mundo. Amém. Não permita que o mundo venha entrar pelo teu coração e que você seja corrompido e venha ser aquele crente morno a que Deus está a ponto de vomitar, mas seja aquele fiel até o fim, para que você receba a coroa da vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, irmãos, eu coloquei essa cadeira aqui e é o lugar de honra de Deus. O lugar de honra dele não é só hoje. O lugar de honra dele é todos Glória os dias a Deus. nas nossas vidas. Aleluia. É todos os dias. Jesus, ele está aqui, sentado nessa cadeira, Amém. olhando para você agora. Aleluia. E você Esse vai é aqui, ter ó Pai. a oportunidade de olhar para ele agora e pedir perdão, falar aquilo que você quiser, porque ele está olhando para você nessa noite. Você vai pedir perdão, você vai agradecer, você vai fazer o que você quiser, porque é você e Deus. Você vai olhar para ele agora como ele está olhando para você. E você vai colocar diante do altar dele. É uma promessa que você vai fazer, sem emoção. Se você não for cumprir aquilo que você vai colocar diante do altar do Senhor agora, não faça. Não faça mais sacrifício de touro. Não faça mais. Porque Deus, Ele quer um posicionamento seu nessa noite. O que você vai fazer? Se Ele olhar para você agora e falar para você: eis que venho sem demora. Você vai dizer o que para Ele nessa noite? O que você se prontifica a colocar diante dele? Para que você, a partir de hoje, entre por essa porta que Deus está abrindo diante de mim e de você. Então, irmãos, coloca a mão no teu coração.
Olhe para Jesus, não é para mim. Olhe para Ele, que estava com aquela coroa de espinho. Quando era para mim e para você estar lá. Quando era para nós não estarmos nem aqui. Mas Ele viu graça em nós. Algo Ele viu em nós. Muitas pessoas poderiam ter nos enxergado como improváveis. Mas Deus viu alguma coisa em mim. Glória a Deus. Então, que você possa olhar para Ele nesta noite. Colocar diante do altar dele. Olhe para Ele. Olhe para essa cruz aqui, ó. Pregado. Cheio de sangue. Chicoteado. Com as vísceras para fora. Com a coroa de espinho. Tendo que beber vinagre. Sofrendo, chorando por mim e por você, para que nós tivéssemos. Aleluia! Então, irmãos, vamos orar. Coloca diante do Senhor o que você quer falar para Ele nessa noite. Mas mais uma vez eu te falo, não faça sacrifício de tolo. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai, como filhos que somos. Filhos falhos, Senhor. Filhos, Senhor Jesus, que não têm andado segundo os teus caminhos. Filhos esses que têm se corrompido com as coisas desse mundo. Filhos esses, Senhor Jesus, que têm entristecido o teu coração e o teu espírito. Mas eu coloco aqui, Senhor Jesus, a vida de cada um dos que o Senhor trouxe nesta noite. Eu coloco diante do teu altar a vida de cada um, Pai. Porque eles anseiam entrar por esta porta, Senhor. Eles anseiam, Senhor, ter o coração deles colocados diante de Ti. Então perdoa, Senhor Jesus, primeiramente as falhas, as faltas e as dificuldades de cada um. Perdoa, Senhor Jesus, as iniquidades dos teus filhos. Ainda que eles não tenham intenção de errar, Senhor. Eles têm errado, Senhor Jesus, nós temos errado. Mas nesta noite, Espírito Santo, eu te peço, Senhor Jesus, perdoa os nossos corações enganosos. Os nossos olhos que muitas das vezes têm estado fechados, os nossos ouvidos que não têm ouvido a Tua voz e permitido que o Senhor guie os nossos passos, Pai. Nós temos, Senhor Jesus, morrido a cada dia, Senhor Deus. Nós temos morrido, Senhor Jesus, não para as coisas deste mundo, na qual nós deveríamos morrer, mas nós temos morrido cada dia um pouco pela Tua palavra, Pai. Nós temos nos deixado corromper, Senhor Jesus, por tantas coisas que têm sido lançadas sobre as nossas vidas, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, contempla cada oração dos teus filhos. Contempla, Espírito Santo de Deus, aquilo que eles estão entregando no altar do Senhor diante dos teus olhos, Pai. Contempla cada oração, contempla cada entrega, contempla o coração. Na Tua palavra diz, Espírito Santo, que o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. Então sonda cada um deles agora, Pai. Que a Tua aliança venha a ser firmada neles nesta noite. Aliança, Senhor Jesus, que o Senhor fez ao Teu filho Abraão, que disse que nós seríamos o Teu povo e o Senhor seria o nosso Deus. Então venha, Espírito Santo de Deus, perdoando as nossas falhas, Pai. Venha tocando nos nossos corações, trazendo algo novo, Senhor Jesus, sobre nós. Venha trazendo os seus rios de águas vivas, Espírito Santo de Deus. Venha derramando o teu vinho novo sobre os teus filhos, Pai. Porque hoje é um novo tempo, é um novo dia, Senhor. Porque eles passarão pela porta que o Senhor tem aberto diante deles, Senhor Deus. Eles vão permitir que o Senhor ceie com eles. Eles vão permitir que o Senhor faça morada dentro deles, Pai. Eles vão permitir que o Senhor os conduzam, Senhor Deus. Ah, Espírito Santo, na Tua palavra diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que o Senhor venceu este mundo. Aleluia. Então usa a Tua vara, Senhor, para corrigir, mas também usa o Teu cajado para conduzir cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha, Senhor Deus, venha tocando, venha sondando, meu Pai. Venha derramando o Teu bálsamo sobre eles, Senhor Jesus. Venha tirando todo o jugo, Senhor. Tudo aquilo, Espírito Santo, que tem sido lançado sobre ele diante desse mundo pecaminoso. Venha tirando, Espírito Santo, todas as amarras, Pai. Tudo aquilo que tem aprisionado os Teus filhos. O Senhor é um Deus que nos faz livre, Pai. Assim como o Senhor tirou todas as ataduras de Lázaro e chamou ele para fora, Senhor, para que ele tivesse vida, Espírito Santo.
Nós chamamos cada um dos seus filhos para fora agora, Senhor. Nós chamamos eles para fora desse lugar que eles têm se colocado, Espírito Santo. Nós chamamos cada um para fora nesta hora, Senhor, para que eles possam adentrar por esta porta que está o Senhor, para que no grande dia, Senhor, eles não venham perder a coroa deles, mas que eles venham cear contigo, ter o privilégio de estar sentado do teu lado, Senhor Jesus. Em nome santo do Senhor, gera em nossos corações verdadeiros filhos, verdadeiros adoradores. Gera nos nossos corações, Espírito Santo, aqueles que estejam dispostos a renunciar a cada dia pela tua palavra, pelo teu amor. Derrama sobre nós o teu amor, Senhor Jesus, amor por almas, amor pelos nossos irmãos, Senhor. Liberta os nossos lábios dos julgamentos, dos nossos olhos enganosos, Espírito Santo. Liberta os nossos lábios pecaminosos, que têm proferido palavras torpes, que muitas das vezes têm sentado na roda dos escarnecedores, Senhor Deus. É dia de libertar o teu povo, Pai. É dia de nos libertar nesta noite, para que nós venhamos viver esse novo tempo. Que nós venhamos colocar nossa pedra diante do teu altar, Espírito Santo de Deus. Para que o Senhor venha queimar esse holocausto, como incenso suave, venha subir as tuas narinas. Ah, Espírito Santo de Deus, nós não queremos mais fazer o sacrifício de tolo, Senhor Jesus, permitindo que a religiosidade toque nos nossos corações e venha nos enganando cada dia mais. Nós não queremos mais, Espírito Santo de Deus, ter os nossos corações corrompidos, nos achando que somos melhores do que os outros, quando nós estamos que nem crente mornos, papai. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar para dentro de nós e vermos quantas falhas nós temos, quanto nós temos pecado diante do teu altar, quantas das vezes nós não temos feito aquilo que o Senhor espera, quantas das vezes nós temos renunciado, Senhor Jesus, às coisas do Senhor, mas não às do mundo. Guarda os nossos olhos de não ser corrompidos, Senhor Jesus, por aquilo que nós temos visto. Não guarda nossos ouvidos para que nós não venhamos ouvir, Senhor, coisas que têm penetrado nos nossos corações e têm manchado as nossas vestes, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, mas venha trazendo luz para o nosso interior, que a tua palavra seja luz para os nossos pés e luz para os nossos olhos e lâmpadas para os nossos pés. Que os nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo também seja bom. Aleluia. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, não permita, Senhor, que nós venhamos sair daqui da maneira que entramos, que nós venhamos passar essa semana, Senhor Jesus, da mesma maneira, mas que nós temos convicção de todo o nosso coração, que nós precisamos ser pessoas melhores, nós precisamos ser cristãos melhores, nós precisamos emanar o teu amor, Senhor, a tua paz, a tua graça, que nós possamos alcançar os teus filhos que estão perdidos lá fora. Que nós venhamos, Senhor Jesus, alcançar, Senhor Deus, com o nosso testemunho, papai, aqueles que estão ao nosso derredor. Que nós queremos que eles se convertam, mas a nossa conduta não tem permitido, Senhor Jesus, que ele olhe e veja a transformação que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas eu te peço, Espírito Santo de Deus, lava-nos nessa noite com o teu sangue puro, limpo, carmesim. Lava-nos, Senhor, porque é o teu sangue, Senhor, que corre nas nossas veias. É o sangue puro do Senhor que corre nas nossas veias, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, venha trazendo cura interior, cura para nossas emoções. Venha curando, Espírito Santo, tudo aquilo que está enraizado dentro de nós. Venha curando todas as raízes de iniquidades, raízes de abandono, raízes de inferioridade. Venha curando todas as raízes que foram lançadas sobre nós pelos nossos antepassados. Porque a partir de hoje, Senhor, as nossas raízes serão firmadas em Ti, para que nós e a nossa descendência não venha perecer pelas nossas escolhas, pelas nossas faltas. Que a nossa descendência não venha pagar o preço por aquilo que nós temos feito. Porque nós anulamos agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que foi feito no mundo espiritual. Nós anulamos agora toda a seta de Satanás sobre as nossas vidas. Tudo
tudo aquilo que tem povoado a mente do teu povo, impedindo eles de prosseguir, nós anulamos agora, nós neutralizamos agora toda a prisão, nós anulamos agora. Venha, Senhor Jesus, com o teu sangue puro, precioso, venha como labareda de fogo sobre esses corações. Em nome de Jesus. Que nós sejamos tochas acesas, Espírito Santo de Deus, porque nós estamos sendo, Senhor, forjados no fogo. Nós aceitamos ser forjados no fogo pelo Senhor, para que nossas vestes sejam trocadas, nós sejamos adornados com teu linho fino, puro, com as tuas joias preciosas, Pai. Mas nós não aceitamos mais, Senhor Jesus, sermos pisoteados por Satanás. Nós não aceitamos mais sermos prisioneiros, porque nós adentraremos por esta porta agora, meu Pai. Nós adentraremos essa porta agora, essa porta de renovo, essa porta de recomeço, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa olhar essa porta diante de você agora. Olhe para essa porta. Faça um pacto você com Deus agora. Qual que vai ser o seu posicionamento para que depois você entre? Mas não se esqueça, depois que você passar por essa porta, não tem volta mais. Não tem mais volta. Porque aquilo que você prometeu, você vai ter que ser fiel para cumprir. Porque Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque Deus, Ele é um Deus de promessas. Mas não faça a promessa que você não cumpra. Não faça aquilo que você não terá condição de cumprir. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos. E nós colocamos diante de Ti agora a renúncia das nossas vidas. Amém. A santificação. Nós colocamos diante do Teu altar que nós somos verdadeiros adoradores. Nós renunciaremos tudo aquilo que nos impede de adentrar por esta porta. Nós seremos libertos nesta noite, Espírito Santo. Aleluia, em nome de Jesus. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos filhos escolhidos. E nós vamos fazer, Senhor Jesus, jus daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, jus daquilo que o Senhor tem entregado para nós. E nesta hora, Espírito Santo de Deus, nós damos o primeiro passo para dentro desta porta. Aleluia. Nós damos o primeiro passo, Senhor, para aquilo que o Senhor tem. Nós damos o primeiro passo, Senhor Jesus, mas não com mentiras, não com lábios enganosos, Aleluia. mas com os nossos próprios corações. Amém. Nós damos o segundo passo, Senhor, agora dentro desta porta, meu Pai, porque nós já estamos dentro, Senhor Deus. E agora eu te peço, Espírito Santo, venha cear conosco, porque nós abrimos a porta e adentramos por ela para que o Senhor venha cear conosco, em nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos. Aleluia. Porque o Senhor é o Nome de grande Jesus. eu sou, é o alfa, é o ômega, é o primeiro e o último. Tu és o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso pastor. E eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu nada sou sem ti, Senhor. Eu nada tenho se não for a tua misericórdia na minha vida. Eu sei que o Senhor é o meu sustento. Eu sei que o Senhor é o meu refrigério. Eu sei que o Senhor é aquele que me sustenta no dia da minha fraqueza, que eu estou forte. Eu sei, Espírito Santo de Deus, que a minha aliança contigo foi renovada nesta noite, e eu estarei, Senhor Jesus, na casa do Senhor enquanto eu viver, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu nome. E você tenha convicção no teu coração, irmãos, daquilo que você colocou diante do Senhor nesta noite.